Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho trazendo falar um pouco sobre a escassez, né, na economia comportamental. E aí eu trago um resumo do Rafael Bezorti, lá da FGF de Direito, certo? Ele se chama Economia Comportamental e os Nomes em Contextos de Escassez Acentuada. Foi um artigo publicado em 2018 em parceria com o CAPS ele financiou, né, esse artigo, e a FGF Direito, e ele foi publicado, é um artigo bem interessante, que eu vou trazer um pouco do resumo dele para vocês, certo? E uma curiosidade só é que o Rafael, ele é da Faculdade de Direito, ele é do mestrado de Direito quando ele fez esse artigo. E uma curiosidade é que as pessoas de direito, né, do ramo de direito, eles têm esse interesse, né, com a economia comportamental. Por quê? Porque a economia comportamental, ela é interligada com o direito, né? A economia comportamental estuda justamente os comportamentos, né? Nas tomadas de decisões, em situações diferentes, e em decisões judiciais, né? Em decisões do âmbito do direito, né, a economia comportamental ela se encaixa perfeitamente. Então, as pessoas de direito elas estão muito interessadas em estudar melhor e interligar a economia comportamental com a área do direito, né? Fazer essa ligação, né, entre as duas áreas de estudo que se complementam. E aí eu venho trazendo um pouco sobre um, a introdução, né? A introdução a gente vem trazendo sobre a racionalidade, né? Que a racionalidade, né, do ser humano, ela é limitada, certo? A economia comportamental ela traz isso e a nossa força de vontade, os nossos interesses, né, eles são limitados. E as decisões, né, que nós tomamos no dia a dia, né, são marcadas pelas heurísticas, né? As heurísticas, né, elas são aqueles viés cognitivos, né? Aqueles erros, né? Que nós tomamos no dia a dia, né? E essas heurísticas, né? Elas dificultam justamente essa maximização do bem-estar, né? Para a gente, né? Que é o tomador de decisão. Então, a economia comportamental traz, né? Ela diz, né? Que se a gente pudesse se ver de fora, a gente agiria de maneira totalmente diferente daquilo que a gente, daquela decisão que a gente tomou, né? E aí, ele vem trazendo o NOD, o conceito de NOD, num artigo. O que é o NOD? O NOD é aquele empurrãozinho para a escolha certa, né? É a arquitetura de escolha, mas ele recebeu esse nome de NOD. Né? O Richard Taylor, né, que é o fundador desse termo NOD, ele traz em seu livro, que se chama NOD, né, o seu livro, ele traz até um exemplo do buffet, né, de restaurante, né, em que a ordem dos alimentos, né, influencia, né, as suas escolhas. Não é questão de retirar o alimento, né, do buffet, é a ordem dos alimentos. Se você colocar os alimentos mais saudáveis em, em primeira ordem, né, as pessoas elas têm tendência a escolher os alimentos saudáveis, por eles estarem naquela sequência, naquela ordem. Então, claro, né, que fica aberto, né, a pessoa, o tomador de decisão, ele não é obrigado, ele decide. Mas o não é justamente isso, ele é aquele empurrãozinho para você tomar aquela decisão, né? Então, o tomador de decisão, ele fica com a livre escolha. E o NAND vem justamente isso, para dar aquele empurrãozinho, né? E aí, os principais divulgadores do NAND, né, foram o Richard Taylor e o Cass Susten. Richard Taylor, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ele é um economista comportamental muito conceituado, né? E junto com o Daniel Kahneman, né, o Tversky, né? Ele deu também com essa contribuição em finanças comportamentais, né? O Cass Suster também, ele é professor de Direito, tá? E escreveu o livro Nudge com Richard Taylor. Ele também já trabalhou com o governo, né, do Barack Obama, justamente com
o NAND, né? O NAND é em questão de decisões governamentais, né? Essa análise, né? E eles foram os principais fundadores do termo NAND. E aí, no artigo, ele traz dois artigos, certo? O primeiro artigo que ele analisa, o Roberto, né, no artigo, né? É a questão dos autores do livro Escassez, que é o Mulart e o Shafir, né? Eles têm um livro Escassez, que eles falam, né, que o ambiente de pobreza ele reforça a situação de escassez, né, e os traços de personalidade, né, com pessoas de menos recursos, geram esses ambientes de escassez, né, e que essas pessoas, em situações de escassez, elas criam sua própria mentalidade, seu próprio raciocínio, né, e elas examinam os problemas e tomam decisões diferentes, né, por elas estarem nessa situação de escassez, né. E as pessoas, né, que estão nesse ambiente de escassez, suas decisões são mais determinantes, né? Eles trazem o seu livro, Escassez. E aí, né, eles trazem também a economia comportamental no contexto de carência de recursos, né? Que a carência, ela cria sua própria lógica de raciocínio. As pessoas de baixa renda, né, elas tendem a se comportar de maneira a reforçar a sua situação de pobreza, né? E, um exemplo, elas não poupam o suficiente, elas investem demais, elas não aderem a programas sociais. A gente consegue ver bastante, né, a questão de pessoas, né, que não aderem a programas sociais, né? O programa social ele precisa chegar na casa daquela pessoa. A pessoa não vai atrás dos programas sociais, né? Programas de transferência de renda, né, enfim. E aí a escassez, né, de recursos, ela cria a sua própria mentalidade, né? As pessoas em situação de carência, né, nesse ambiente de escassez, elas veem os problemas de forma diferente, né? As suas decisões são de maneira diferente daquelas que não estão nesses ambientes de escassez. E aí, os autores do livro de Escassez, né, eles trazem, né, bastante a importância, né, que a escassez ela aumenta a demanda por atenção, a escassez, né, ela demanda, né, que se preste atenção em determinadas situações e outras são negligenciadas. As pessoas que estão nesse ambiente de escassez, né, elas tendem a negligenciar as outras. Né? Às vezes você está focado em pagar uma conta, em resolver algum problema naquele dia, que negligencia todas as outras situações que estão ao redor. Elas entram num túnel, né? Ele vem trazendo no livro, né? Isso, né? Quando as pessoas elas entram nesse túnel, né, elas focam somente em uma coisa, negligenciam todas as outras coisas que estão ao redor delas. E ele também traz outro artigo, que é do Anand Mani, né? O Anand Mani, o foco dele é nos processos mentais, né, requeridos pela carência de recursos, né? Ele fala, né, que os pobres, né, as pessoas que estão em situação de carência, né, eles têm de fazer malabarismo mesmo, né, com as contas do dia a dia, com as coisas que tem para resolver, né, diferente de uma pessoa que possui mais recursos, né, que tem de sobra, né. E aí, as preocupações, né, as decisões que essas pessoas elas têm de tomar, né, elas acabam trazendo uma distração para as outras coisas, né? Até mesmo trazendo distração para possibilidade de sair desse ambiente de escassez, né? A gente encontra isso bastante no dia a dia. E esses dois artigos, né, que foram os artigos do livro de escassez e do Amor de Money, né, eles concluem, né, que a escassez de recursos materiais, né, não é só você não ter o recurso. Eles trazem, né, que essa questão de a pessoa estar no ambiente de escassez, ela também tem escassez de recursos cognitivos. Então, a escassez, ela traz, né, uma sobrecarga cognitiva, né, que impede o desenvolvimento mesmo das capacidades cognitivas dessas pessoas, né?
A gente sabe, né, que a economia ela estuda a escassez de recursos, né, porque os recursos eles são limitados, né, a economia por si só ela estuda isso, e a economia comportamental ela vem trazendo não só a questão da escassez de recursos, produto, matéria, mas sim os pesquisadores, né, eles trazem, através da economia comportamental, a escassez de recursos cognitivos, né, que o problema, né, dessas pessoas, né, que se encontram em situações de escassez, né, é que elas acabam tendo um menor desenvolvimento cognitivo do que outras pessoas. E eles trazem, né, também né, que os menos favorecidos, né, eles possuem os mesmos padrões comportamentais que as demais pessoas, né? Eles também têm uns vieses, né? Têm uns erros, né? Nas decisões, né? O problema é que na pobreza não tem tanta margem para erro, né? Não, as decisões são muito determinantes, né? As pessoas que estão em situação de carência, elas precisam fazer trade-offs constantes, ao contrário das demais pessoas. E eles trazem também um lado importante para a política pública. Né? Eles falam, né, que as políticas públicas, né, que são destinadas para as pessoas com menos recursos, né, elas precisam ser mais determinantes, né? Que o formulador da política pública ele precisa ter um certo cuidado com a mensagem, né? De como essa mensagem, né, vai chegar nessas pessoas, né? Qual o estímulo, né, que ele vai trazer para que aquelas pessoas venham, né, a participar, aderir o programa de transferência de renda, né? Então ele dá a sugestão, né, que promova estudos, né, pontuais mesmo, né, para que os formadores de políticas públicas, né, eles produzam mensagens, né, focadas nessas pessoas, né, carentes, porque a gente tem vários programas de transferência de renda para essas pessoas, né? Mas nem todas aderem, né? Os programas de transferência de renda. Talvez seja questão de a mensagem, né? Não esteja chegando nessas pessoas como deveria chegar. E os criadores, né, de programas públicos, né, eles devem criar, né, contextos situacionais, né, que facilitem a vida dos destinados à intervenção, né? Porque essas pessoas, né, elas tendem a mudar os seus comportamentos de acordo com o seu grupo social, de acordo com o grupo em que ela é inserida. Né? Então, os formadores de políticas públicas, eles devem focar os seus esforços disseminando as informações a respeito dos comportamentos, né, para incentivar essas pessoas a aderirem, né, aos programas, né, os programas governamentais. E aí, né, eles trazem também, né, um exemplo, né, das pessoas que não possuem conta bancária. A gente viu aqui no Brasil, né, que muitas pessoas na época da pandemia não possuíam conta bancária. E uma solução seria, né, que o pagamento dessas pessoas, né, fossem através das contas bancárias, né, para então essas pessoas utilizarem a conta, terem a conta, utilizarem a conta e, consequentemente, pouparem. As pessoas de carência, infelizmente, elas tendem a não poupar, elas tendem a não se preocupar com a poupança, com a aposentadoria, né? Elas não tendem a ver a longo prazo, né? As pessoas que estão no ambiente de escassez, né? Elas tendem a estarem sempre preocupadas a curto prazo, né? Porque o que elas têm hoje, elas precisam resolver rápido, né? As coisas, então elas não se preocupam a longo prazo. E aí, né, ele traz também né, a questão do framing, né, que é o enquadramento das políticas públicas, que também é questão relevante, né. A economia comportamental, né, ela traz, né, que as pessoas elas são avessas ao risco. E aí, as pessoas que são os formadores de políticas públicas, né, eles poderiam tentar ser mais eficazes, né, tentar ser mais eficazes para que essas políticas públicas cheguem até essas pessoas, né? E, consequentemente, aumentar a adesão dessas pessoas, né? Chegar em determinadas pessoas, em determinados grupos, né? Que estão distantes ali, mas chegar até elas, né?
E aí, os formuladores de políticas públicas, né, que tem como a população de baixa renda como alvo, eles podem considerar algumas coisas, né? Um exemplo, né, é ser mais simples, né, ser mais transparente, né, naquela política, né, naquele programa que ele está desenvolvendo, né. A persuasão, ela importa, né, os programas têm que ser bem intencionados, corretamente formulados, né, porque eles não funcionam por si mesmos. Geralmente, se você montar um programa de transferência de renda ou qualquer outro programa, as pessoas não chegam até ele. Você tem que chegar nessas pessoas de baixa renda. Os detalhes do programa importam, a honestidade importa, então, assim, os fatores comportamentais, né, eles implicam, eles são levados em conta. E ele chega à conclusão, né, de que a demanda por atenção, né, em situações de escassez, né, criam, né, concluindo que cumpre os formadores de políticas públicas, não onerar ainda mais a mente dos menos favorecidos com exigências descabidas, né, entrevistas e formulários complexos, né. Às vezes você até tenta chegar naquela população, né, naquele grupo social, né, mas você chegou com um formulário grande, né, as pessoas não entendem bem, não entendem as perguntas, né, não sabem nem como responder. Então, simplificar, né, focar, né, ser algo assim mais focado nessas pessoas, né, de acordo mesmo com a situação em que as pessoas estão inseridas, né. E aí, né, ele traz, né, como conclusão, né, que os viés cognitivos, né, eles estão presentes nas pessoas, né, que se encontram em situações de escassez, né. Ele lança sugestões, né, para os formadores de programas governamentais, né, que têm as pessoas carentes como público-alvo. Ele fala, né, que é interessante que os governos comecem a desenhar experimentos comprovados destinados a testar a eficácia mesmo das políticas públicas que eles pretendem colocar em prática, né? É examinar as conclusões da economia comportamental, tirada de experimentos realizados, né, em outros países. Outros países já utilizam experimentos, né, através da economia comportamental, né? E o Brasil poderia sim começar a fazer esse tipo de experimento antes de aplicar um programa governamental, né? Para essas pessoas, né, eles poderiam fazer um experimento mesmo controlado, porque a economia comportamental ela faz esses experimentos controlados, né? É um experimento piloto, né, antes de colocar o programa, né, para colocar para as pessoas, né? Então ele traz essa sugestão. E a economia comportamental, né, justamente ela tira as suas conclusões através, né, de experimentos objetivos, controlados, né, naturais, né. E os formadores de políticas públicas, antes de colocarem um programa mesmo para funcionar para essas pessoas, eles deveriam fazer esses experimentos, né, pautados. Testar mesmo esses programas, né, fazer, né, esses testes, né, de aprendizado, né, para então poder melhorar, né, a qualidade, né, da intervenção regulatória na vida desses menos favorecidos. E é isso, gente. Obrigada. Esse é um resumo do artigo.